Esta é a Jovem Pan News. A rede da informação. Olá, muito bom dia. Eu sou Nicole Fusco e começa agora o Jornal da Manhã, segunda edição, que vai de segunda a sexta-feira, das 10 horas da manhã até o meio-dia. Nós estamos ao vivo pela rede Jovem Pan News e também pelo canal do YouTube. Hoje é quinta-feira, dia 17 de outubro de 2019. Buscas por sobreviventes do prédio que desabou em Fortaleza chegam ao terceiro dia. Até o momento, 7 pessoas foram resgatadas com vida e 4 morreram. Bombeiros ainda procuram pelo menos 6 desaparecidos na tragédia. Mais de 300 profissionais trabalham no local dos escombros do prédio. A Jovem Pan, como tem feito nos últimos dias, segue acompanhando o caso e atualizando você de todas as informações com a equipe de reportagem da Jovem Pan News de Fortaleza. E o Jornal da Manhã, segunda edição, traz também. O Supremo Tribunal Federal começa a julgar hoje 3 ações que devem definir o posicionamento da corte sobre quando uma pessoa condenada pode ser presa. Os ministros deverão decidir se a prisão deve ocorrer após condenação em segunda instância ou só quando se esgotarem todos os recursos possíveis. Câmara dos Deputados decide adiar para a próxima terça-feira a votação do acordo com os Estados Unidos para a concessão de uso do Centro de Lançamento de Alcântara. Os deputados discutiram o projeto ontem, mas prorrogaram a votação e chegaram ao acordo de que a matéria será o primeiro item da pauta na semana que vem. Ex-presidente Michel Temer é absolvido no caso em que era acusado de obstrução de justiça pela conversa com o empresário Joesley Batista. De acordo com a 12ª Vara Federal Criminal do Distrito Federal, as evidências são frágeis e não há semelhança entre a denúncia e a divulgação do então Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. Governo Federal publica a exoneração de João Carlos de Jesus Correa da presidência do INCRA. No lugar dele, foi nomeado para o cargo Geraldo José da Câmara Ferreira de Melo Filho. O Ministério da Educação divulga balanço dos municípios que querem aderir ao programa de escolas cívico-militares. O Nordeste lidera a lista com 290 municípios, seguido pela região Sudeste com 215 cidades. Reino Unido e União Europeia chegam a um acordo sobre o Brexit. O anúncio foi feito horas antes do encontro em Bruxelas, que reunirá representantes europeus para apreciar e votar o acordo. Essas e outras notícias você acompanha agora no Jornal da Manhã, segunda edição. O Supremo Tribunal Federal retoma hoje o julgamento que pode decidir sobre a prisão ou não após condenação em segunda instância. De Brasília, Antônio Maldonado. O plenário do Supremo Tribunal Federal retoma nesta quinta-feira o julgamento sobre a legalidade da determinação de que penas comecem a ser cumpridas após condenações serem confirmadas em segunda instância. Segundo o Conselho Nacional de Justiça, se os ministros entenderem que mesmo após a confirmação por tribunal colegiado, os condenados podem responder ao processo em liberdade, 4.800 presos serão afetados. O número é consideravelmente menor do que o que havia sido anunciado pelo Banco Nacional de Monitoramento de Prisões, que também é vinculado ao CNJ, de 190 mil. Nesta quarta-feira, véspera do julgamento, o ministro Luiz Fux chamou de retrocesso uma possível mudança de entendimento. Nos países onde a justiça é muito célere, até pode-se cogitar do trânsito julgado nesses países, mas no Brasil as decisões demoram muito para se solidificar e se tornarem imutáveis. De sorte que eu considero realmente um retrocesso se essa jurisprudência for modificada. O ministro Luiz Roberto Barroso também fez questão de se posicionar sobre a possibilidade de mudança de entendimento. Segundo ele, haveria o que definiu como impacto negativo grave. Essa cultura que naturalizou as coisas erradas precisa ser enfrentada. O mundo nos vê como um paraíso de corruptos.
Para tentar pressionar o Supremo e evitar uma possível mudança de entendimento, a Câmara dos Deputados fez andar nesta quarta-feira uma PEC que deixa clara na Constituição a legalidade da prisão após condenação em segunda instância. O relatório da deputada Carolina de Toni, favorável à tramitação da proposta, foi lido na CCJ da Casa e agora uma comissão especial será formada para debater a questão. Tão importante quanto as reformas tributária e previdenciária é a consolidação do entendimento da possibilidade de início de cumprimento de pena após a condenação em segunda instância. Mas a oposição, como mostra a deputada Talíria Petroni, do PSOL, está pronta para trabalhar para barrar a tramitação da proposta. Para nós, essa é uma pauta que não cabe nem a discussão aqui na CCJ, não cabe a nós, parlamentares, porque o artigo 5º da Constituição, ele tem várias cláusulas que são cláusulas pétreas que envolvem direitos. Só depois de passar por 40 sessões de discussão na comissão especial é que a PEC segue para análise do plenário. E no que depender do presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, isso só vai acontecer após o Supremo tomar uma decisão definitiva sobre o tema. Então vamos esperar o julgamento do Tribunal Federal, vamos ver qual é a decisão que o Supremo vai tomar, se vai manter a posição atual, se vai mudar, em que condições que muda, se mudar. A ideia do presidente da Câmara é segurar a tramitação da PEC, tal como fez com a instalação da chamada CPI da Lava Jato. Há uma proposta para a instalação do colegiado que investigaria o conteúdo supostamente roubado de celulares de procuradores da operação. Mas, na avaliação de Rodrigo Maia, interferências entre os poderes da República não são boas para o sistema democrático brasileiro. De Brasília, Antônio Maldonado. A Comissão Especial da Câmara, que analisa a reforma da Previdência dos Militares, adiou novamente a votação do relatório. Ainda em Brasília, a gente vai agora com as informações de Levi Guimarães. A Comissão Especial da Câmara, que analisa a reforma da Previdência dos Militares, adiou pela segunda vez a votação do relatório. A conclusão, inicialmente prevista para a última terça-feira, ficou para a semana que vem. Além do texto base, estão previstos 15 destaques a serem analisados. Um dos principais pontos do projeto é estender aos policiais e bombeiros militares as regras que são aplicadas aos membros das Forças Armadas, tanto benefícios como aumentos salariais e reestruturação da carreira, como obrigações, a exemplo do aumento do tempo de contribuição para aposentadoria e regras de transição. De acordo com o relator, deputado Vinícius Carvalho, do PRB, o projeto prevê uma economia de 10,45 bilhões de reais em 10 anos para a União. Já para os estados, 59 bilhões de reais no mesmo período. Um dos pontos contestados nos debates é a reestruturação da carreira, apontada como um privilégio dos militares de alta patente. O deputado Vinícius Carvalho nega. Que não existe esse disparate no que diz respeito aos generais, porque todos estão tendo um percentual de aumento em seus salários, desde a categoria dos praças até também dos oficiais e os oficiais generais. Um dos principais críticos do texto é o deputado subtenente Gonzaga, do PDT, que defende a paridade com as Forças Armadas apenas para os militares que ainda vão começar a carreira. Ele busca um acordo antes de o projeto ir ao plenário. É melhor resolver aqui do que levar para o plenário. O plenário está contaminado com brigas políticas, partidárias, governo, oposição, que pode contaminar esse processo. Então, eu defendo que se o governo de fato quer aprovar, que ele nos ajude aqui a superar essas questões que nós vamos aprovar aqui na comissão. Já o Senado realizou a última das 5 sessões plenárias previstas pelo regimento interno para cumprir o intervalo entre o primeiro e o segundo turnos do texto principal da reforma da Previdência. Com isso, a PEC está pronta para ter a segunda votação em plenário, o que deve acontecer na próxima terça-feira. Senadores favoráveis à reforma esperam manter o texto como está, sem novas desidratações. E na Comissão de Constituição e Justiça, os senadores começaram os debates em torno da PEC paralela, que deve incluir os servidores estaduais e municipais nas mudanças previdenciárias e atender a outras demandas dos partidos. O relator, senador Tasso Gereissati, do PSDB, deve apresentar o parecer na quarta-feira que vem, para não correr risco de contaminar a votação do texto principal no dia anterior. De Brasília, Levi Guimarães.
Deputados do PSL ligados ao presidente Jair Bolsonaro formalizaram um pedido para trocar o líder do partido na Câmara, delegado Valdir. Destaque de Natasha Mazaro. A crise no PSL teve mais um capítulo nesta quarta-feira. Um grupo de deputados do partido decidiu destituir o líder da bancada na Câmara, delegado Valdir, para dar lugar a Eduardo Bolsonaro. O pedido de troca foi feito pelo próprio presidente Jair Bolsonaro. Áudios divulgados mostram o presidente pedindo apoio a deputados do PSL para retirar o líder da sigla na Câmara. Olha só, nós estamos com 26, falta uma assinatura para a gente tirar o líder, tá certo, e botar um outro. No início da noite, os deputados do PSL entregaram um requerimento com 27 assinaturas, pedindo a troca do líder da bancada na Câmara. No entanto, logo em seguida, o deputado delegado Valdir apresentou uma lista com 32 assinaturas para retomar a liderança. Somadas, as duas listas contêm 59 assinaturas, 6 a mais do que o número de deputados do partido. O mal-estar entre os parlamentares teve início no dia anterior, quando o delegado Valdir orientou o PSL a obstruir uma votação de interesse do governo. A tentativa de obstrução não deu certo e os deputados aprovaram a medida provisória que tratava da reestruturação administrativa da Casa Civil e da Secretaria de Governo. O delegado Valdir faz parte da ala do PSL ligada ao presidente Luciano Bivar e a manobra de terça-feira foi interpretada como um ato contra o governo. Após entregar o requerimento solicitando a destituição de Valdir do cargo, o líder do governo na Câmara, Major Vitor Hugo, nomeou Eduardo Bolsonaro como sucessor. O filho do presidente afirmou que deve ficar no cargo até dezembro. Inicialmente eu não queria ser líder, mas é um nome em que tem a maior convergência dentre os deputados e dessa maneira o meu compromisso aqui é ficar até dezembro, oportunidade em que em princípio nós teremos eleições no partido para escolher o líder a partir do ano que vem. A minha situação, a minha intenção é apenas manter o status quo. Pelas regras internas da Câmara, a escolha do líder partidário é oficializada por documento endereçado ao presidente da Casa. Agora, caberá à área técnica fazer a contagem das assinaturas às listas, já que, somando os dois documentos, aparecem 6 assinaturas a mais do que o número de deputados do partido. O caso será enviado ao presidente da Casa, Rodrigo Maia. Tabata Amaral não poupa críticas a Ciro Gomes e Carlos Lupe em pedido de desfiliação do PDT. A parlamentar protocolou a ação judicial no TSE nesta quarta-feira e disse que Ciro colocou os deputados do partido como vendedores de votos na questão da Previdência. Sobre o presidente do PDT, Carlos Lupe, a deputada federal por São Paulo destacou a fala em que ele chama o movimento Acredito de partido clandestino. A defesa de Tabata Amaral reuniu as declarações para atestar perseguição política e conseguir a mudança de partido sem perda de mandato. SUS gasta mais de R$1 bilhão a cada 5 anos no tratamento de doenças por falta de saneamento. Os dados do Ministério da Saúde revelam que o gasto médio é de R$217 milhões ao ano. No ano passado, foram registradas 487 mil internações e 533 mil procedimentos ambulatoriais em hospitais. Pesquisa da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária em 1.688 municípios aponta que, quanto maior o acesso ao saneamento, menor a incidência de internações. Ministro da Economia Paulo Guedes acredita que o governo deve fechar 2019 com um déficit fiscal de 80 bilhões de reais. A previsão é bem menor do que o rombo autorizado para o ano, de 139 bilhões de reais. Essa redução seria possível graças ao incremento de 20 bilhões de reais do mega leilão do pré-sal. O déficit registrado em 2019 pode ser o menor desde 2015, quando o rombo nas contas públicas foi de 120 bilhões e 500 milhões de reais. O governador Wilson Witzel quer bloquear estradas e acessos a comunidades e favelas para reduzir o roubo de cargas no Rio de Janeiro. Rodrigo Viga. O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, polemizou mais uma vez. Sem dar maiores detalhes sobre o seu projeto, afirmou nesta quarta-feira que pretende
fechar estradas e acessos a comunidades, áreas carentes do Rio de Janeiro. O objetivo, reduzir o roubo de cargas aqui no estado. Uma das dores de cabeça da área da segurança pública do Rio de Janeiro. Alguns especialistas já estão criticando essa iniciativa, esse projeto do governador Wilson Witzel. Dizem até que, dependendo do que for, os detalhes ainda serão apresentados em breve, esse projeto pode ferir o direito constitucional de ir e vir das pessoas. A lógica de Witzel é relativamente simples. Afinal de contas, as quadrilhas que atuam no tráfico de drogas têm se especializado cada vez mais também no roubo de cargas. Um negócio vantajoso, bastante rentável. E essas quadrilhas estão situadas, estão localizadas em comunidades, favelas, áreas carentes aqui do Rio de Janeiro. Ao fechar os acessos e as estradas que dão acesso a essas comunidades, Witzel quer reduzir as estatísticas de roubo de cargas aqui no Rio de Janeiro, que tem um patamar elevadíssimo. Chegaram a bater quase 1.000 roubos de cargas no ano passado ao mês. A intervenção na área de segurança conseguiu dar início a um processo de redução no roubo de cargas. É um processo contínuo, mas que ainda chama bastante atenção. Afinal de contas, segundo dados oficiais do governo do estado do Rio de Janeiro, nos últimos meses, o roubo de cargas atingiu um patamar de quase 600 ocorrências por mês, uma média de 2 casos ao dia. Do Rio de Janeiro, Rodrigo Viega. O IPEM e o PROCON fizeram uma vistoria no sistema de pesagem de malas do aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Quem acompanhou e conta os detalhes é o repórter Vitor Moraes. As pessoas que viajam todos os dias, tendo que vir ao aeroporto, aquele vai e vem, estão sujeitas a enfrentar um tipo de problema, o excesso de bagagem. Mas nem sempre isso é culpa do consumidor. Por isso, o PROCON e o IPEM fazem uma fiscalização para ver se as balanças das companhias aéreas e também postas pela Infraero estão de acordo com o peso ideal. Nem a mais, nem a menos. Se for a mais, quem sofre é o consumidor, que vai ter que pagar um valor maior. O que foi verificado aqui no aeroporto de Congonhas, nessa operação, foram algumas máquinas que acusaram um peso menor do que a bagagem tem e foram interditadas. De acordo com o fiscal do PROCON, Bruno Stroebel, isso pode infringir na segurança dos passageiros e do voo. E no primeiro momento o consumidor acaba entendendo que o fato de estar a menor essa balança vai beneficiá-lo. Ela pode beneficiar no bolso, no que diz respeito à cobrança do peso da bagagem, mas por outro lado há um risco à segurança de voo. Todos os aviões eles acabam saindo com alguns cálculos que são realizados para saber qual é o peso da aeronave juntamente com as bagagens dos passageiros. Isso influencia significativamente, principalmente em pistas menores, como é o caso de Santos Dumont e Congonhas. Isso envolve a segurança da aeronave e, se porventura tiver algum cálculo errado, isso pode trazer alguma consequência prejudicial. Quer dizer, nem sempre a culpa é do passageiro, né? Foram colocados pesos de 20 quilos nas esteiras, 3 balanças foram interditadas. Agora, a Companhia Aérea Azul tem 10 dias para arrumá-las. É importante que o passageiro, ao chegar para fazer o check-in, verifique se a balança está zerada e se tem o selo 2019-2020 para evitar esse tipo de fraude. A empresária Lúcia Gomes nunca passou por esse constrangimento. Digamos que ela é da classe premium. Para evitar aborrecimento, eu já compro a mala extra para chegar aqui e tá tudo certo, entendeu? Porque se eu estou viajando sempre, porque o meu trabalho é em São Paulo, eu estou viajando no lazer. Então não quero me aborrecer. Então eu já resolvo, porque sei de casos que é muito constrangedor e briga por causa de 1 quilo, 2 quilos, sei lá. Então prefiro evitar. Se a balança estiver errada e aumentar o peso da mala e prejudicar o consumidor, a multa pode chegar a R$1,5 milhão em caso de reincidência. Quem estiver desconfiado pode ligar para a ouvidoria do IPEM no número 0800 013 0522 ou mandar um e-mail para ouvidoria@ipem.sp.gov.br.
Serviço do governo federal registra a média de uma denúncia de violência contra a mulher a cada 6 minutos. O Ligue 180, criado pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, registrou 60.580 queixas entre janeiro e agosto deste ano. Segundo o jornal O Globo, 78% dos relatos são de violência doméstica. O Rio de Janeiro é o estado com o maior número de denúncias, com média de 68 ligações para cada 100 mil habitantes. 1/3 das crianças de até 5 anos do mundo sofre de desnutrição, obesidade ou sobrepeso. Segundo o Fundo das Nações Unidas para a Infância, isso pode acarretar em problemas de saúde por toda a vida. O Unicef calcula que 227 milhões de crianças tinham problemas alimentares no ano passado. O relatório cita como exemplo o México, onde o governo considera uma emergência nacional a grande proporção de crianças desnutridas, com obesidade ou com sobrepeso. Indústria paulista fecha 1.000 postos de trabalho no mês de setembro. Os dados divulgados pela Fiesp nesta quarta-feira revelam que a variação no saldo do emprego sofreu um recuo de 0,06%. O setor de veículos automotores, reboques e carrocerias foi um dos mais afetados, com a perda de 1.427 postos. No acumulado de 2019, o saldo segue negativo, com o fechamento de 9.000 vagas. E vamos saber agora como fica a previsão do tempo em todo o país com Desirê Brante. A quinta-feira é mais um dia de muita instabilidade no sul do Brasil. Estão previstos temporais para o dia de hoje, com ventania, descargas elétricas e até granizo. E tudo isso, principalmente no Rio Grande do Sul. Na região central do Brasil e também no sudeste, a chance para uma chuva mais expressiva é muito pequena. Só tem previsão para algumas pancadas isoladas entre o centro e sul do estado de São Paulo, sul de Minas e Rio de Janeiro. E ocorrem pancadas de chuva mais uma vez na maior parte da região norte do Brasil e também em grande parte do estado de Mato Grosso, o que é bem normal para esta época do ano. Quanto à temperatura, hoje a máxima chega aos 25 graus em Porto Alegre, 35 graus em Cuiabá e 37 graus na região de Campo Grande. Na capital paulista, se a chuva vier, será localizada e rápida. E a temperatura sobe mais um pouquinho, hoje vai chegar aos 29 graus. Amanhã, a sexta-feira, será um dia de sol, máxima de 33 graus e também com uma pequena possibilidade de chuva rápida. Vai fazer calor no sábado também em todo o estado de São Paulo. Agora, atenção, porque a partir do domingo o tempo muda, porque vem aí uma nova frente fria. Quer saber mais da previsão para a sua cidade e para todo o Brasil? Então acesse tempoagora.com.br. Desirê Brante da Somar Meteorologia. É com vocês nos estúdios da Jovem Pan. Agora são 10 horas e 27 minutos e o Jornal da Manhã, segunda edição, vai para um rápido intervalo. A gente volta em instantes. Jovem Pan News. Jovem Pan. Saúde. Minuto do Coração. Dr. Kalil. Mais de 12 milhões de brasileiros sofrem de depressão. É uma doença que tem que ser tratada. Há uma relação direta entre depressão e risco de infarto, pois a pessoa deprimida não faz exercício, não toma medicação adequada, não faz prevenção, além de outros fatores. Portanto, depressão é uma doença grave, é um problema de saúde pública, tem que ser tratado e é uma relação direta entre o paciente deprimido e aumento de risco das chamadas doenças cardiovasculares, que é o infarto do miocárdio e o acidente vascular cerebral. Há mecanismos fisiopatológicos que explicam por que a depressão aumenta o risco de infarto. Um deles, o paciente com depressão tem a chance de formar mais coágulos dentro da artéria do que o paciente que não tem depressão. E outro mecanismo são processos inflamatórios nas artérias, propiciando e aumentando a chance de formar placa de gordura nas artérias. Então, a depressão leva ao aumento de incidência de coágulos nas artérias, placas de gordura, além do próprio qualidade de vida. Que o deprimido, ele não faz exercício, ele não toma medicação direito, talvez aumente a incidência de alcoolismo e tabagismo. Portanto, a depressão aumenta o risco de doença no coração. Minuto do Coração. Dr. Kalil.
Quer ser uma pessoa bem informada? Eu tenho uma novidade para você. Agora você pode receber todo o conteúdo exclusivo da Jovem Pan diretamente na sua caixa de e-mail. Assine nossa nova newsletter e tenha acesso ao melhor conteúdo de política, economia, esportes e entretenimento diariamente às 10 horas da manhã, logo após o Jornal da Manhã. Para se inscrever é fácil. Acesse jp.com.br/cadastro e informe seu e-mail. Veja como é fácil ser uma pessoa bem informada. São 25 anos de rádio, 15 anos na TV e agora vamos arrebentar no digital. Merecemos ou não? Esta é a Jovem Pan News. A rede da informação. Agora são 10h30 da manhã, pontualmente, o Jornal da Manhã, segunda edição, está de volta. E a gente volta, então, falando diretamente lá de Brasília com José Maria Trindade, porque o Supremo Tribunal Federal começa a julgar hoje 3 ações que devem definir o posicionamento da Corte sobre a prisão após segunda instância, né, Zé? E o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva deu uma entrevista ao portal UOL e disse que não quer essa definição aí a respeito da segunda instância, mas sim o reconhecimento da inocência dele. Bom dia. A expectativa é dele, né? Muito bom dia, Nicole, bom dia a todos. Olha, o ministro Marco Aurélio é o relator destas ações que pedem para o Supremo definir ali uma jurisprudência sobre o momento em que o réu começa efetivamente a cumprir a pena quando condenado. Até agora, o Supremo tem mantido ali a definição de que a prisão, ou seja, o cumprimento da pena se dá a partir da condenação em segunda instância. E é isso que, a partir de hoje, os ministros do Supremo começam a discutir. Hoje, apenas a abertura, discussão, apresentação de argumentos, né? Os argumentos da defesa, do Ministério Público, e a decisão será tomada mesmo na semana que vem. É um assunto importante, já houve um debate sobre quantos serão beneficiados por uma decisão diferente se tomar do Supremo Tribunal Federal. As contas iniciais eram de mais de 190 mil. Hoje, o Ministério Público apresenta ali uma conta de 60 mil. Isso não faz diferença, porque se fosse 1 ou 1000, o que se discute é exatamente a decisão do Supremo Tribunal Federal. E é muito difícil, Nicole, de saber exatamente quantos serão beneficiados ou quantos não foram, porque isso interfere e vai definir as sentenças em primeira e segunda instâncias em todo o país. Então é isso que o Supremo vai tomar a decisão, um assunto importante, Nicole, e que acabou ficando de lado aqui diante de tantas polêmicas que apareceram hoje na política, viu? É verdade, Zé, tem bastante coisa para a gente conversar e essa semana realmente foi uma semana bem agitada, né? Bem cheia, com muitos assuntos aí pra gente conversar, mas antes eu queria te fazer uma pergunta. Em relação ainda a esse julgamento do Supremo Tribunal Federal, nos julgamentos anteriores, se eu estiver errada, você me corrija. O Supremo decidiu em 2016, né, que valeria então a prisão após condenação em segunda instância, manteve esse entendimento por outras 3 vezes, mas como o mérito dessa questão ficou em aberto, agora eles vão tentar decidir, então, definitivamente a respeito desse assunto. Mas nas análises anteriores, a gente tinha ali algumas dúvidas em relação a alguns ministros. Eu me lembro que a ministra Rosa Weber era uma incógnita em um dos julgamentos. Nesse julgamento de hoje, tem alguma expectativa ou alguma dúvida em relação a algum dos 11 ministros? É uma decisão que divide o plenário. Eu conversei com juristas que me dizem o seguinte: se divide o plenário é porque existem argumentos bons dos dois lados.
Ou seja, há uma dúvida ali sobre o artigo da Constituição que diz o seguinte: ninguém será considerado culpado a não ser depois do transitado em julgado, ou seja, a última instância. Aqui no Brasil, esse transitado em julgado é quase nunca, porque existem possibilidades eternas de apelações e de embargos que a gente nem sabe o nome dizer direito, né? E a diferença entre culpa e a condenação. Existe uma diferença muito tênue aí, e muita gente até fala que o Lula evidencia essa diferença quando ele fala em culpa e condenação, né? Ele não seria culpado, embora condenado. Então, isso já é uma diferença do que é culpa e condenação. Você está certa com relação ao número de vezes que o Supremo discutiu sobre o assunto. Mas só que uma jurisprudência discute constitucionalmente aquele artigo. E nas últimas demandas do plenário, discutiam casos específicos. Por exemplo, a ministra Rosa Weber considera que institucionalmente, ou seja, constitucionalmente, ela estaria de um lado, mas votaria no outro, respeitando esta jurisprudência do Supremo Tribunal. É que um conceito também de que uma jurisprudência não deve mudar ao sabor da conveniência política ou mesmo de mudanças de integrantes do plenário do Supremo. Então, desta vez, a ideia é esgotar o assunto e definir ali uma postura do Supremo de como ele encara o início de cumprimento de uma pena, da execução da pena. Quer dizer, Zé, só para a gente deixar claro, então, para os nossos ouvintes e espectadores, das outras vezes, então, foram julgamentos pontuais de casos específicos e agora esse julgamento, então, vai valer para todas as instâncias do judiciário e esse cumprimento dessa medida que for decidida nesse julgamento tem que ser obrigatório. O que se chama de repercussão geral, que é um entendimento do Supremo para valer para todas as instâncias. Nesse caso, seria apenas para a segunda instância que, diante do entendimento atual, logo depois da definição da condenação em segunda instância, já imediatamente decreta o cumprimento da pena, ou seja, a prisão. Você disse muito bem, é isso mesmo, mas todos os casos terão que ser analisados um a um. Tá certo. E Zé, em relação à Câmara, no começo dessa semana a gente falava que na terça-feira a Comissão de Constituição e Justiça poderia decidir aí em relação também a esse mesmo assunto, prisão após condenação em segunda instância. E agora, no começo do programa, a gente ouviu em uma das reportagens aí dos Meninos de Brasília que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, vai esperar essa decisão do Supremo. O que mudou nesses últimos dias? O presidente da Comissão de Constituição e Justiça, o deputado Francischini, ele incluiu essa emenda à Constituição, né, proposta de emenda à Constituição, na pauta da Comissão de Constituição e Justiça. Não era consenso, enfim, não era uma emenda para se votar assim, mas ele decidiu incluir. Mas, para ser aprovada a emenda à Constituição, tem que passar pelo plenário 2 vezes e depois Senado 2 vezes. Isso demora. A fala do presidente é no sentido de que não vai atropelar o Supremo e deixar o Supremo discutir o assunto, porque através do julgamento do Supremo é que os deputados vão saber o que pensam os ministros do Supremo sobre este assunto. Nicole, o Supremo tem um controle constitucional, né? Ele é que dá a última palavra, alguém tem que dar a última palavra e a Constituição de 88 definiu que o Supremo é que dá a última palavra. Então, mesmo se o Congresso aprovar uma emenda de prisão ou não prisão em segunda instância, o plenário do Supremo pode entender que se trata de uma cláusula pétrea, por se tratar exatamente de garantias individuais ou um outro argumento e não acatar uma emenda do Congresso Nacional. Daí esta decisão do presidente da Câmara certa de aguardar essa discussão, essa definição do Supremo, mesmo assim não será imediatamente depois não. É preciso ficar mais maduro o tema para ser levado ao plenário. Não acho que seja uma prioridade para o plenário da Câmara dos Deputados. Zé, mudando de assunto agora e falando então a respeito aí da Câmara ainda, mas agora em relação ao PSL. Ontem parece que houve uma briga aí de listas para tirar ou então deixar o líder do PSL na casa, na Câmara dos Deputados, o delegado Valdir. O que aconteceu e qual que foi a repercussão disso tudo?
Nós estamos acompanhando aqui a implosão de um partido político. O PSL cresceu muito rápido, de 1 para 54 deputados. Não existe ali uma cultura partidária, né? Os deputados nem se conheciam quando chegaram aqui em Brasília, cada um com sua autonomia, sua eleição própria, né? Mas todos com um ponto em comum: a presença do presidente Jair Bolsonaro, a defesa do presidente Jair Bolsonaro. O próprio líder, deputado Valdir, que já é deputado antigo aqui, ele foi um dos mais votados do estado de Goiás, aqui perto do Distrito Federal, e defendia bravamente ali Eduardo Bolsonaro, o Jair Bolsonaro. Hoje é um adversário duro, firme do presidente Bolsonaro e disputa com o deputado Eduardo Bolsonaro a liderança. Ninguém sabe exatamente, parece que tem uma faixa, né? PSL, fechado para reformas. Ninguém sabe quem é o líder do partido. Só existiu algo parecido no velho PMDB, quando Michel Temer disputava com o próprio governo ali a liderança do partido. Todos os dias um líder assumia tendo um requerimento em mãos. Um líder, ele tem prerrogativas especiais, encaminha votações, ele define indicações do partido para comissões. O poder de um partido político está nas mãos do líder, né? E o presidente Jair Bolsonaro articulou ali, inicialmente nos bastidores, para trocar o deputado delegado Valdir, né? E não conseguiu. E agora a guerra está tão aberta que ontem no plenário eu ouvi conversas lá falando até impeachment do presidente Jair Bolsonaro, dos próprios integrantes do PSL. Dizem que existem várias gravações que complicam a vida do presidente e alertam que a guerra é firme e que haverá mortos e feridos dos dois lados. Veja a gravidade da situação, né? O PSL se implodindo. A diferença ali está muito pequena, um voto para lá, um voto para cá. Existem 3 requerimentos e hoje o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, vai analisar os requerimentos e decidir, afinal, quem é o líder do PSL. Se é o grupo do Jair Bolsonaro ou o grupo do Luciano Bivar, o presidente do partido. Se o delegado Valdir de fato sair, Zé, é o Eduardo Bolsonaro quem assume essa liderança ou o partido ainda precisa decidir a respeito? É ele. As regras aqui são da seguinte forma: no início da legislatura e no início de cada ano, né, a bancada se reúne através de votação, se define ali o nome do líder. E isso pode ser modificado em qualquer momento se um requerimento for apresentado com as assinaturas da maioria absoluta do partido, ou seja, 27 votos no caso do PSL, que tem 53 deputados. Então, o requerimento com 53 ou mais assinaturas vence e se torna líder. No meio dessa confusão, olha, Nicole, o deputado Eduardo Bolsonaro disse que essa história de ser indicado para embaixador do Brasil nos Estados Unidos agora é a segunda opção. Olha só, que mudança. E, Zé, só para a gente continuar, a Câmara dos Deputados também decidiu adiar para a próxima terça-feira a votação daquele acordo com os Estados Unidos para a concessão do uso de centro de lançamento de Alcântara. O que está em jogo por aí? Olha, existe aí esse lado de oposição e governo, mas existem alguns detalhes técnicos. O presidente Jair Bolsonaro está sendo colocado por alguns deputados como que fez um acordo aberto demais e muito ruim para o Brasil quando se fala em transferência de tecnologia, quando se fala em sigilos, containers chegando em sigilo diretamente do aeroporto para a base de Alcântara, né? E o governo disse que, olha, lá estava abandonado e o Brasil está ganhando, vai ganhar em tecnologia, vai ganhar até em aluguel, porque será um local alugado. É como se o Brasil alugasse lá uma área para os Estados Unidos lançar foguetes, né? A situação é esta, a polêmica está em torno desse contrato, mas isso deve ser aprovado. Não há o que perder realmente para o Brasil, né? É preciso aprovar para que o projeto seja levado em conta, porque os Estados Unidos não aceitam trazer containers para serem abertos e fotografados. Isso seria liberar demais uma tecnologia conquistada de uma maneira muito cara e difícil. É esse jogo que está sendo traçado ali sobre a tecnologia e o que os Estados Unidos vão colocar lá no Maranhão, na base de Alcântara.
E só para a gente fechar, Zé, eu falei que hoje tinha bastante assunto aí para a gente conversar. O ex-presidente Michel Temer foi absolvido naquele caso em que ele era acusado de obstrução de justiça por causa da conversa com o empresário Joesley Batista. O famoso tem que manter isso aí, né, Zé? Como que repercutiu essa notícia por aí em Brasília? A 12ª Vara entendeu que esse tem que manter isso aí não significa exatamente uma obstrução de justiça. E o juiz determinou o arquivamento do processo. O Ministério Público pode recorrer ao Tribunal Regional, ao TRF, né, Tribunal Regional Federal. Pode recorrer. Mas, olha, não é o único processo. Por exemplo, esse que ele foi preso no Rio de Janeiro, trata-se de outro processo com relação a uma delação premiada que indica que ele acabou recebendo dinheiro através do Coronel Lima, é outro processo. O ex-presidente Michel Temer tem 9 processos e inquéritos abertos que devem passar pela Justiça. Esse foi apenas um e é uma definição ali de que aquela gravação do Joesley no porão do Jaburu não valeu muito para o processo. Tá certo, Zé. Obrigada pela conversa, pelas informações. A gente conversa, então, amanhã novamente, já com essa definição não, mas com o início do julgamento no Supremo Tribunal Federal. Bom trabalho para você. As falas iniciais. Muito bem. Muito bom dia, Nicole. Obrigado. Obrigado a todos. Bom dia. E agora mais um capítulo dos Repórteres do Rio Pinheiros, hoje com a promoção de mais um aulão Jovem Pan. E quem está lá é a Marcela Lorenzetto. Oi, Marcela, bom dia. Bom dia, Nicole. Bom dia a todos que acompanham o Jornal da Manhã, segunda edição. É isso mesmo, eu falo aqui da Zona Leste de São Paulo, Escola Estadual Plínio Barreto, onde ocorre o 4º aulão da Jovem Pan. Estamos aqui ao vivo, né? O pessoal agora, nesse momento, está fazendo redação. Vou até interromper aqui a Isabel, está fazendo uma redação aqui com a gente. Tudo bem, Isabel? Tudo. E aí, gostou do aulão? Eu gostei, muito bom a gente ter um dia de aulas diferentes, para a gente aprender de forma mais dinâmica, fora da sala de aula, né? Do trivial de lousa, giz e cópia. É muito legal. E quando você chegou aqui, viu que ia ter palestra, deu uma desanimada, mudou de ideia, o que você achou? Foi muito legal, os professores são bem dinâmicos, eles têm um contato maior com a gente que a sala de aula, eu achei isso bem legal. Bacana, e o que você quer prestar no vestibular? Eu quero prestar pedagogia, para cuidar de criança. Ah, então já quer ser professora também? Na verdade, quero fazer pedagogia e depois uma pós em psicologia, para lidar com criança em hospital, como GRAC, CD, essas coisas. Muito bacana. Então, a redação, nesse momento, é crucial para você, né? Super importante para poder passar no vestibular. Sim, mas daí é legal porque o aulão traz professores que ficam com a gente fazendo a redação, o que torna mais fácil de aprender. E você achou legal falar sobre Rio Pinheiros, sobre sustentabilidade? Acha que é um tema importante, um tema atual que pode cair na prova? Sim, porque agora tem muito esse negócio de veganismo, sustentabilidade, cruel free, daí ter os rios, né, os peixes, é muito importante. Então tá bom, vou parar de te atrapalhar, deixar você fazer a sua redação aqui, que esse é um dos exercícios do nosso aulão, né, Nicole? A gente tem primeiro uma aula de biologia, depois uma aula de redação e agora o exercício, eles colocando na prática, no papel, tudo que aprenderam nesse aulão. Sem contar na palestra de 2 técnicos da Sabesp que atuam na região para falar justamente sobre os córregos da região, sobre os rios, os afluentes aqui da região que passa pela casa desses alunos, passa pela escola. Então, uma coisa do dia a dia deles, né? Então, super importante essa participação também da Sabesp, se dispondo a vir aqui explicar, responder umas dúvidas cabeludas, né, dos alunos, porque é importante eles terem essa consciência, saberem o que acontece no dia a dia, para a gente também gerar esse engajamento nessa questão da sustentabilidade, para eles também aprenderem e levarem para casa os ensinamentos sobre sustentabilidade, coleta seletiva, coisas importantes para a gente poder despoluir os nossos rios aqui de São Paulo. Então, mais uma iniciativa da Jovem Pan, fazendo parte dessa campanha dos Repórteres do Rio Pinheiros. E claro, a gente ainda vai em outras escolas, muitas escolas por aí, escolas estaduais que tiverem interessadas, pode mandar um e-mail pra gente, novoriopinheiros@jovempan.com.br. A gente vai até vocês antes do Enem, que ocorre agora nos dias 3 e 10 de novembro. Nicole. Muito bacana, Marcela. Obrigada pelas informações e um bom aulão aí pra você. Até mais. Obrigada, até mais. E nesta quarta-feira, o MEC divulgou um balanço dos municípios que querem aderir ao programa de escolas cívico-militares. Lívia Fernanda.
O Ministério da Educação anunciou nesta quarta-feira que 643 municípios têm interesse em aderir ao programa de escolas cívico-militares. O Nordeste lidera a lista com 290 municípios. A região Sudeste vem em segundo lugar, seguida pelo Sul, Norte e Centro-Oeste. Para o próximo ano, o plano do governo é de instalar 54 unidades das escolas cívico-militares, 2 por estado. O orçamento previsto é de 54 milhões de reais, sendo 1 milhão por unidade que aderir. O ministro Abraham Weintraub destacou que as 5 regiões do Brasil mostraram desejo de participar da iniciativa. Estamos falando aí de mais de 10% dos municípios do Brasil, muitos municípios grandes, eles aderiram ao programa, manifestaram interesse em aderir ao programa. A gente se compromete a entregar até 15 de novembro, eu espero entregar antes, a lista da primeira leva de quem aderiu. Não significa que quem a gente não indicar nessa primeira leva não vai ser contemplado depois. Para os estados que perderam o prazo, Weintraub diz que irá reabrir o programa em algum momento. Mas eu preciso fazer isso de uma forma não voluntariosa, de uma forma técnica, e a gente está buscando como contemplar. O Ministério da Defesa irá auxiliar na escolha dos municípios, uma vez que a instalação do programa depende da disponibilidade de militares da reserva. Nos casos em que as Forças Armadas não puderem atender, governadores poderão ceder policiais militares ou bombeiros para atuar nas escolas. Arqueólogos egípcios descobrem ao menos 20 sarcófagos em Luxor, no sul do país. Estavam na necrópole de Azazif, que abriga tumbas de diferentes períodos históricos, que vão de quase 2000 ao ano 332 a.C. O governo local ficou de dar mais informações a respeito no sábado. O Egito tenta dar publicidade às descobertas arqueológicas como uma forma de incentivo ao turismo, prejudicado por causa de atos terroristas e manifestações dos últimos anos. A economia mundial desacelera e pode ter pior desempenho desde a crise financeira de 2009. Segundo o FMI, a guerra comercial entre Estados Unidos e China tem efeitos nocivos sobre o comércio internacional. Para a instituição, o PIB global deve crescer 3% neste ano, projeção 0,2% abaixo daquela feita em julho. Para 2020, o fundo projeta crescimento de 3,4%. Leilões de petróleo devem reduzir déficit da União em 2019. Projeções indicam que o déficit do governo central, que inclui Tesouro, Previdência e Banco Central, deverá ser de 90 bilhões de reais, bem abaixo dos 139 bilhões previstos no orçamento vigente. De quase 71 bilhões que receberá da primeira parcela do leilão de excedentes da seção onerosa, 34 bilhões serão repassados à Petrobras. O prefeito Bruno Covas aprovou a lei que anistia 750 mil imóveis em São Paulo. Reportagem de Vitória Bel. A Prefeitura de São Paulo sancionou nesta quarta-feira a lei de regularização de imóveis na capital. Casas e prédios irregulares por falta de alvará ou por modificação na estrutura e que tenham sido construídos até julho de 2014 se encaixam na chamada Lei da Anistia. A gestão Bruno Covas estima que cerca de 750 mil imóveis devam ser atingidos. O processo de regularização vai ocorrer por meio eletrônico e será automático para residências com valor venal de até R$160 mil e que possuíam isenção de IPTU em 2014. Para edificações com área total de até 1.500 metros quadrados e prédios de até 10 metros de altura, a regularização será declaratória. Os donos de imóveis vão precisar apenas enviar laudos de engenheiros responsáveis e a matrícula para a Prefeitura pela internet. Os demais imóveis vão continuar sendo regularizados com a apresentação da documentação exigida, mas com a possibilidade de envio também pela internet, como ressalta o secretário municipal de licenciamento, César Azevedo. Vai diminuir a burocracia, não vai ter papel e o interessado não vai precisar se deslocar a qualquer prédio público. Ele vai fazer da casa dele, do escritório dele, de onde ele quiser, de maneira remota. Segundo a Prefeitura, a nova legislação não se aplica para imóveis que estejam em terrenos irregulares, como áreas de risco, de preservação ambiental ou ocupações. Ao ser questionado sobre as garantias de segurança que as construções sem alvará teriam, o prefeito Bruno Covas respondeu dizendo que confia na população. As pessoas já estão morando nesses locais.
São locais com edificações construídas até 2014. A gente precisa parar de ter essa visão de que o poder público precisa tutelar a vida das pessoas, que tudo que as pessoas fazem está errado e tudo que o poder público faz está certo, né? Covas ainda afirmou que parte da fiscalização também pode acontecer de forma digital, com imagens aéreas. O projeto de lei foi aprovado por unanimidade na Câmara Municipal de São Paulo em setembro. Apesar de ter sido sancionada hoje, a lei passa a valer a partir de janeiro de 2020. Nos Estados Unidos, depois de uma queda na imigração clandestina, o presidente Donald Trump anunciou um plano de assistência a países da América Central. Vamos a Nova York com a Mariana Janjá, que traz os detalhes. Oi, Mariana, bom dia para você. Olá, bom dia a todos. O número de detenções na fronteira entre os Estados Unidos e o México vem caindo, isso por causa da política de Donald Trump em relação a esse assunto da imigração ilegal. Ele vem fechando acordos com o México e com países da América Central para evitar que as pessoas tentem entrar aqui nos Estados Unidos ilegalmente. Trump também adotou a política do terceiro país seguro, que exige que refugiados procurando por asilo peçam por esse asilo em alguns países, em determinados países por onde passam antes de chegar aqui aos Estados Unidos. Então, por causa disso, Trump anunciou agora esse plano de assistência a alguns países da América Central. Ele anunciou o plano pelo Twitter e escreveu o seguinte: Guatemala, Honduras e El Salvador assinaram acordos históricos de cooperação para asilo e estão trabalhando para acabar com o contrabando de imigrantes. Para acelerar esse processo, em breve os Estados Unidos devem aprovar uma assistência específica para as áreas de ordem pública e segurança. E aí o secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo, também anunciou que deve retomar alguns pontos específicos de um plano de ajuda a esses países que tinha sido interrompido no começo do ano como uma forma de pressionar os governos a adotarem medidas para combater a migração ilegal aqui para os Estados Unidos. E aí, mudando de assunto, morreu o deputado democrata Elijah Cummings, que era o presidente de um dos comitês da Câmara dos Deputados que estão à frente do processo de impeachment contra Donald Trump. Elijah Cummings tinha 68 anos de idade e morreu na madrugada desta quinta-feira em um hospital por causa de complicações associadas a um problema de saúde de longa data. Elijah Cummings também tinha um histórico de troca de farpas com Donald Trump. No meio do ano ganhou bastante repercussão, uma troca de ataques ali entre os dois, em que Cummings criticava bastante Trump e o Trump dizia que o distrito de Cummings, Baltimore, em Maryland, era um distrito nojento, infestado de ratos, infestado de roedores, enfim, os dois realmente costumavam se criticar bastante, né? Cummings fazia parte do Partido Democrata, o partido da oposição aqui nos Estados Unidos, e ao longo do dia a gente deve ter mais detalhes sobre essa morte, sobre qual é essa complicação, né? Qual foi esse problema de saúde que causou essas complicações que acabaram levando à morte de Elijah Cummings e também o que é que acontece a partir de agora nesse comitê da Câmara dos Deputados. Eu continuo por aqui, de olho em tudo que está acontecendo nos Estados Unidos e volto a qualquer atualização. De Nova York, Mariana Janjácomo. Obrigada, Mariana, pelas informações. Intercâmbio comercial leva grande número de chineses a se interessar pelo aprendizado da língua portuguesa. A China é o maior parceiro comercial do Brasil, o que desperta o interesse de chineses envolvidos no negócio. Desde 2011, quando a Universidade de Pequim criou um departamento de língua portuguesa, 200 chineses concluíram a licenciatura. No Brasil, a tendência crescente é de aprendizado do mandarim, que muitos veem como a língua do futuro, mais importante até do que o inglês. Só 20% de todos os produtos eletroeletrônicos vendidos no mundo são reciclados corretamente. Segundo a ONU, a situação no Brasil é ainda pior, já que a reciclagem correta do lixo eletrônico aqui é estimada em apenas 3%. As projeções são de que, neste ano, 45 milhões de smartphones sejam vendidos no Brasil. Confirmada a reciclagem de apenas 3%, isso significa que pouco mais de 1.200.000 aparelhos antigos devem ter a destinação adequada.
Estatais reduzem investimentos e aumentam lucros. Até agosto, os investimentos foram os mais baixos da série iniciada em 2000. Simultaneamente, essas empresas apresentaram uma forte expansão nos lucros. No primeiro semestre, o lucro líquido das estatais foi de 60 bilhões e 700 milhões de reais, quase 70% a mais do que no mesmo período do ano passado. Os saques do FGTS para quem não é cliente da Caixa Econômica Federal começam amanhã e o repórter Vitor Brown traz os detalhes. A partir desta sexta-feira, a Caixa Econômica Federal vai liberar o pagamento de até R$500 do FGTS para quem não tem conta no banco. Assim como já aconteceu com os correntistas, a liberação agora será feita de forma gradual. Nessa primeira etapa, vão poder receber o dinheiro os trabalhadores que nasceram em janeiro. A partir do dia 25, o saque fica disponível para os aniversariantes de fevereiro. Em 8 de novembro, a liberação será para os nascidos em março e assim sucessivamente. O cronograma continua até o dia 6 de março do ano que vem, quando chega a vez dos que nasceram em dezembro. Segundo a Caixa, o objetivo da liberação por etapas é evitar a lotação das agências. O presidente do banco, Pedro Guimarães, explica que o limite de R$500 vale para cada conta do FGTS e o trabalhador que tiver mais de uma poderá sacar mais. Na média, cada brasileiro tem 3 contas. Então, na média, por isso que quando a gente fala até R$500, na média, as pessoas vão receber até mais do que R$500. A partir desta sexta, serão contemplados 4 milhões e 100 mil trabalhadores que, no total, poderão sacar 1 bilhão e 800 milhões de reais. Por causa dos pagamentos, está prevista uma operação especial nesse sábado. A Caixa anunciou que 2.302 agências estarão abertas em todo o país, das 9 da manhã às 3 horas da tarde. Na segunda e na terça-feira da semana que vem, também haverá expediente estendido, com 2 horas a mais de funcionamento. O vice-presidente de Fundos de Governo e Loterias da Caixa, Paulo Ângelo, reitera que em alguns casos também haverá a opção de saque nas lotéricas. Se for sacar até R$100, e aí nós estamos falando de mais de 20 milhões de trabalhadores ao longo de todo o calendário, a Caixa está simplificando ainda mais e permitindo que saque só com documento de identidade nas casas lotéricas. A Caixa começou a liberar os pagamentos de até R$500 do FGTS para correntistas do banco no dia 13 de setembro. De acordo com o balanço divulgado nesta quarta-feira, até agora já foram retirados 15 bilhões de reais por 37 milhões de pessoas. Todos os trabalhadores, independentemente da data da liberação, só poderão sacar até o dia 31 de março de 2020. Caso contrário, o dinheiro volta para a conta do FGTS. Agora são 11h01 e o Jornal da Manhã, segunda edição, volta em instantes, depois do intervalo. Jovem Pan News. Jovem Pan. E aí, pessoal, tudo bom? Eu me chamo Camila Silveira, mais conhecida como Camilota XP, e hoje vocês estão na BBL, uma das maiores holdings de entretenimento do Brasil, que tem como objetivo trazer as melhores experiências para marcas, público e parceiros. A nossa casa comporta muitas virtudes. Uma estrutura de 1.600 metros quadrados com 6 estúdios. Os escritórios são bem amplos. É aqui onde planejamos os campeonatos e produções que encantam a audiência e faz seus olhos brilharem. Nossos estúdios são equipados com a mais alta tecnologia para transmissões ao vivo e gravações, podendo operar até 4 transmissões simultâneas. Temos uma equipe preparada para levar um conteúdo relevante para o universo gamer. Muito bom! E somos multimídia. Sempre nos comunicamos com o público aonde quer que ele esteja. Nossa arena é o ápice da experiência para que o público e jogadores participem de um momento único.
Momentos épicos onde vitória e derrota estão a um round de distância. É o capitão contra 4, ele vem e ele já foi! A vitória é da Chá! A BBL é o ponto de encontro dos gamers e espaço onde a relação entre fãs e marcas ganha significado. E se você quer saber mais sobre o mundo dos games, é só seguir a gente nas redes sociais, @BBL Esports. A audiência do nosso site não para de crescer e agora você encontra mais uma novidade por lá. Nossos podcasts ganharam uma área exclusiva e agora todo o conteúdo produzido aqui nos nossos estúdios está muito mais acessível. São mais de 25 podcasts sobre notícias, esporte e entretenimento, além dos clássicos da nossa programação como os Pingos nos Is e o 3 em 1. Você pode acessar jp.com.br/podcasts e também ouvir no Spotify, Deezer, iTunes ou em sua plataforma de podcast preferida. Esta é a Jovem Pan News. A rede da informação. 11h05, estamos de volta com o Jornal da Manhã, segunda edição, e vamos acompanhar agora o comentário de Rodrigo Constantino. Olá, Constantino, bom dia. Bom dia. O editorial do Estadão dessa quarta fala em esperança de que o presidente Bolsonaro mude os rumos daquilo que vem dando errado. Perto do fim do primeiro ano de mandato, há muitos acertos, mas também muitos erros, o que vem deteriorando a confiança na capacidade do presidente de liderar o país. O jornal usa como base a recente pesquisa da XP e PESP, além de outra da Datafolha. O ponto principal é o presidente conseguir governar para todos e deixar de lado essa minoria barulhenta das redes sociais, a sua militância mais fanática e radical. Se o presidente tiver a capacidade de compreender que não governa para um nicho de eleitores mais extremados, e sim para todos os brasileiros, deixando de ser um dos principais agentes do dissenso para se tornar o artífice da conciliação, não será difícil chegar ao bom termo, almejado por 46% dos ouvidos pela XP e PESP, escreve o jornal. É legítimo que o ocupante de um cargo eletivo se preocupe com questões de natureza político-eleitorais. Um dos maiores problemas que o país vem enfrentando nos últimos anos é justamente a desqualificação da atividade política e de tudo a ela atinente. Mas de um governante se espera o justo equilíbrio entre as ações de Estado, de governo e as de fim eleitoral, acrescenta o jornal. Para o Estadão, há tempo para o presidente Jair Bolsonaro rever seus erros e os de sua equipe. Há tempo para a correção de rumos, e isso depende somente dele. Mas como esperar que Bolsonaro entenda finalmente a importância de agregar, de dialogar com toda a população, em vez de escutar só essa turma extremista? Como ter essa esperança se por trás dessa militância temos justamente os seus dois filhos, Carlos e Eduardo? E não adianta repetir que é coisa só do Carlos ou do Eduardo, pois óbvio que o pai deles sabe e, de certa forma, endossa essa postura. Afinal, nunca veio a público repreender a postura dos filhos. Ao contrário, já disse que foi graças a ela que venceu a eleição, ignorando que vencer uma eleição é uma coisa, governar o país é outra bem diferente. Enquanto Bolsonaro estiver rodeado desses filhos e seus puxa-sacos oportunistas ou fanáticos, não há qualquer esperança de que vá mudar de postura, tornar-se mais agregador, colocar os interesses do Brasil acima dessas picuinhas permanentes ou de um projeto dinástico de poder. E vale lembrar quem é o guru dessa turma, o filósofo Olavo de Carvalho, o mesmo que ajudou a criar quase todas as intrigas palacianas até aqui e que agora conclama uma união do povo com os militares para apoiar o presidente, ignorando que foi ele que fez tudo para afastar o povo mais moderado do presidente e queimar os militares dentro do governo. O bolsolavismo se alimenta desse combate permanente, precisa de inimigos mortais o tempo todo. Quando não os encontra, inventa-os.
O Senado aprovou a medida provisória que altera as estruturas da Casa Civil e da Secretaria de Governo. De Brasília, Levi Guimarães. O Senado aprovou, no limite do tempo, a medida provisória que muda a estrutura do governo federal e remaneja funções de alguns ministérios. A matéria é como um complemento da primeira medida assinada pelo presidente Jair Bolsonaro no dia 1º de janeiro, reduzindo o número de pastas. Se não fosse aprovada nesta quarta, a matéria perderia a validade. O projeto retira a articulação política do ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, e transfere a função para o ministro da Secretaria de Governo, general Luiz Eduardo Ramos, que na prática já assumiu o controle sobre o diálogo entre Planalto e Congresso. Porém, Onyx continua auxiliando na relação. Também foram repassadas da Casa Civil para a Segov 2 subsecretarias, uma que cuida diretamente do relacionamento com a Câmara e outra com o Senado. Ambas fazem parte da Secretaria Especial de Assuntos Parlamentares. Outra função retirada de Onyx Lorenzoni é auxiliar na verificação prévia da constitucionalidade e da legalidade dos atos presidenciais, que ficará a cargo do ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Jorge Antônio de Oliveira. Por outro lado, a Casa Civil passa a comandar o PPI, Programa de Parcerias de Investimentos, que estava com o general Luiz Eduardo Ramos. Criado em 2016, o PPI tem como objetivo promover parcerias entre estados e empresas privadas para grandes empreendimentos e adota medidas para desestatizar estatais. De Brasília, Levi Guimarães. No Fórum Brasileiro de Atividade de Auditoria Interna Governamental, o ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, e o ministro da CGU, Wagner Rosário, defenderam o aprimoramento das tecnologias usadas no controle da corrupção. Quem conta os detalhes é o repórter Daniel Lian. A confiança é imprescindível para a luta contra a corrupção. De acordo com o ministro da Controladoria Geral da União, as metodologias de controle estão sendo aprimoradas. Wagner Rosário indica a importância de se dar continuidade a este regramento. Não adianta construir essa maturidade na falta de confiança. Então, quando você consegue casar as pessoas, isso acelera o processo de maturidade. Porque você vai criando processos internos na instituição que, após a saída dessas pessoas, os processos eles continuam. E quem entra tem dificuldade em quebrar esse caminho que foi traçado. Então, o que eu vejo é um momento ímpar e um momento de uma aproximação que é salutar, tanto para a gestão quanto para a atuação do controle. Já o ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Marcos Pontes, destaca que a pasta tem uma coordenação especial para tratar os temas. Nós temos, como eu falei, dentro do nosso sistema, uma secretaria que fica observando, e ela faz essa coordenação com todas as outras secretarias, e essa secretaria também tem uma ligação direta, vamos dizer assim, muito próxima comigo e com a nossa parte de controle interno. Os dois participaram do Fórum Brasileiro de Atividade de Auditoria Interna Governamental. Buscas por sobreviventes do prédio que desabou em Fortaleza chegam ao 3º dia. Até o momento, 7 pessoas foram resgatadas com vida e 4 morreram. Quem vai nos atualizar sobre esse ocorrido é o repórter da Rede Jovem Pan News Fortaleza, Igor Silveira. Oi, Igor, muito bom dia para você. Para todos que nos acompanham agora, isso mesmo, são 11h12 da manhã, estamos a pouco mais de 48 horas do momento exato em que o acidente aconteceu na última terça-feira, o prédio, o Andréa, que desabou aqui na área nobre de Fortaleza. Temos a confirmação oficial de 4 mortes, 6 pessoas ainda desaparecidas e 7 resgatadas com vida. No entanto, Nicole, recebemos agora há pouco uma informação extraoficial que ainda está a confirmar que mais 2 pessoas teriam sido achadas mortas nesta manhã. Então, caso isso se confirme, essa confirmação deve sair nas próximas horas, vamos subir aí para 6 a quantidade de mortos nesse triste acidente aqui em Fortaleza. Mas, como disse, falta ainda confirmar realmente essas 2 mortes de 2 pessoas aqui nesse acidente do prédio, o Andréa, que desabou na última terça-feira. Até o momento, a morte mais recente foi registrada hoje de manhã cedo de um homem ainda não identificado, Nicole.
O comandante do Corpo de Bombeiros, o Eduardo Holanda, ele relata como deve continuar essa operação de resgate ainda pelos próximos dias, sem previsão de término. Vamos ouvir então o comandante dos bombeiros aqui do Ceará, Eduardo Holanda. Nós estamos em busca de uma possível sinalização num ponto onde nós já estávamos atuando. A gente sabe que nesse momento as informações, muita gente às vezes passa uma informação ou passa outra. O fato é que nós estamos atuando num ponto que até provavelmente pelo nosso estudo de situação pode ser, e vídeos que inclusive também já circularam, pontos que batem com que os nossos cães e com os drones, com as câmeras térmicas tinham já nos apontado. A gente está procurando pessoas que podem sim estar vivas nesses pontos. Essas buscas, Nicole, seguem já há 2 dias, né? E ontem à noite foi ouvida a voz de uma pessoa supostamente também com vida no local sob os escombros, né? Nesse momento de resgate, é fundamental o silêncio para que haja essa comunicação entre a equipe de resgate, formada pelos bombeiros, SAMU, perícia forense, com quem está lá ainda debaixo, quem ainda está desaparecido, né? Por conta desse desabamento do edifício Andréa, área nobre de Fortaleza. Nicole, o universitário Davi Sampaio, de 22 anos, aquele que todo o Brasil conheceu, que mandou, né, aquela foto para a família por meio do WhatsApp, informando que estava bem sob os escombros, ele teve alta hospitalar ontem à tarde, está em casa já inspirando cuidados, está bem, conseguiu recuperar aí a saúde, se recuperar após esse incidente. E a mãe do Davi, a Ivoneide Sampaio, fala sobre a alegria, né, de ter encontrado o seu filho, de tê-lo de volta aí com vida, mas ainda lamenta pelos vizinhos dela que moravam junto com ela nesse prédio. Vamos ouvir então a mãe do Davi Sampaio, a Ivoneide Sampaio. É um alívio grande, é um alívio assim impressionante. A gente tem uma sensação de vencer o mundo. Daqui para frente não tem mais nada que a gente não consiga vencer. Estou sentindo falta das minhas vizinhas, meu pessoal lá, a turma, mas graças a Deus já escaparam. Eu estou rezando, pedindo a Deus que saia mais gente viva, porque a gente era como uma família, eram poucos apartamentos e a gente era assim, não era de estar em casa de ninguém, mas a gente, na hora que a gente precisava um do outro, sempre a gente se ajudava. Nós tínhamos a informação, Nicole e ouvintes, de que o prédio seria ilegal, o edifício Andréa que desabou. Mas ontem foi encontrado um documento averbado em cartório em 1982, ou seja, há 37 anos, documento esse que atesta sim que o prédio era regular, estava legalmente registrado em cartório. Portanto, a prefeitura que havia afirmado, né, de Fortaleza, que o prédio era ilegal, temos a confirmação que o prédio é legal sim e não ilegal, como foi dito antes. Seguimos acompanhando esse caso aqui em Fortaleza, Nicole, já há 3 dias de buscas e reforçando aos nossos ouvintes que temos 4 pessoas mortas confirmadas, 6 desaparecidas e 7 com vida, 2 delas ainda internadas no hospital. Mas, como disse agora há pouco, existe uma informação extraoficial ainda a ser confirmada de mais 2 mortes nesse incidente aqui de Fortaleza. Nicole. Tá certo, Igor. Obrigada pelas informações. Qualquer novidade você volta aqui com a gente. Bom trabalho. Muito bom dia, obrigado. O Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos enalteceu a decisão do STF que permite a revisão de benefícios pagos a ex-cabos da Força Aérea. Renan Porto. O Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos comemorou a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal nesta quarta-feira, que permite a revisão de benefícios concedidos a mais de 2.500 ex-cabos da Força Aérea Brasileira desligados durante o regime militar. Em uma nota oficial, o Ministério considerou que a decisão do STF não configura perseguição política, mas sim uma vitória da sociedade e um alívio para os cofres públicos. O comunicado ainda anunciou que uma força-tarefa será instaurada nos próximos dias para acelerar o processo de auditoria nas anistias concedidas à categoria. O caso chegou ao Supremo a partir de um recurso impetrado pela Advocacia Geral da União e pelo Ministério Público contra uma decisão de 2002 da Comissão da Anistia. Na ocasião, o entendimento foi de que uma portaria da Força Aérea de 1964, que determinava o desligamento de cabos após 8 anos, teria como objetivo a perseguição política. A partir disso, ficou determinado o pagamento de indenizações aos afetados pela medida.
O julgamento concluído nessa quarta havia sido interrompido no último dia 10, quando a votação estava empatada em 5-5 no plenário. Coube a Luiz Fux o voto decisivo. O ministro entendeu que a dispensa dos cabos não necessariamente tem ligação com perseguição política. Fux defendeu que os casos serão analisados individualmente, que os envolvidos terão direito à defesa, o que evita que injustiças sejam cometidas. O que houve com a saída desses cabos foi uma reestruturação funcional da carreira. Então, esses processos de revisão, eles vão demonstrar quais foram os casos em que incidiu naturalmente a reestruturação da carreira e quais foram os casos em que houve efetivamente, digamos assim, uma perseguição política. De acordo com dados do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, os 2.529 cabos beneficiados pela determinação da Comissão da Anistia recebem juntos um total de 31,5 milhões de reais. Cada um dos anistiados recebe hoje, em média, R$ 12.600. O Reino Unido e a União Europeia chegaram a um acordo sobre o Brexit. E para falar sobre esse assunto, o Vitor Brown está aqui comigo ao meu lado e também tem um convidado. Oi, Brown, bom dia para você. Oi, Nicole, bom dia para você, bom dia a todos. É isso, a gente vai conversar agora com o professor Manuel Furriela, professor de Direito Internacional da FMU, que vai trazer para a gente mais detalhes sobre esse acordo importante selado hoje. Como vai, professor? Bom dia, obrigado pela participação. Bom dia. Ô, professor, que últimos impasses foram resolvidos agora com a assinatura desse acordo? Havia muitos pontos pendentes, né? Um deles, o caso da fronteira entre as Irlandas. A que solução se chegou, afinal? Esse é o principal entrave, né? Porque a Irlanda do Norte, que faz parte do Reino Unido, né? Ela é parte da Grã-Bretanha, ela tem um acordo de paz com a Irlanda, que é um país independente que também é membro da União Europeia e vai continuar membro da União Europeia, né? Não vai participar da saída, já que ela não faz parte do Reino Unido. Eles têm um acordo de paz que foi celebrado há muitos anos e foi muito difícil chegar a esse acordo, né? Em 1998, houve o termo final desse complexo acordo que efetivamente resolveu a questão que havia, o conflito que havia, né, no processo de separação da Irlanda do Norte para fazer parte do Reino Unido, a separação da Irlanda. Então, aquele acordo de paz acabou com o conflito e a Grã-Bretanha, por fazer parte à época da União Europeia, juntamente com a Irlanda, teve um grande facilitador, já que não existem fronteiras no termo tradicional entre os países da União Europeia, então não teria por que ter entre eles. Então, a participação da União Europeia, ou fazer parte da União Europeia na época, foi fundamental. Agora, com a saída do Reino Unido, cria-se novamente o grande problema que havia entre a Irlanda e a Irlanda do Norte, que era a questão de fronteira. E pela saída do Reino Unido, nós teremos o restabelecimento da fronteira. E aí volta o conflito. Então, há um grande receio em relação a isso. E a Grã-Bretanha não quer sair da União Europeia, não quer fazer o Brexit, se isso envolver um processo que retome aquele grave conflito. Então, o que o Boris Johnson tentou com essa última proposta que foi apresentada hoje é tentar fazer com que haja a saída da Grã-Bretanha da União Europeia, mas que isso não macule, não prejudique aquele acordo de fronteira entre Irlanda do Norte e Irlanda. A proposta prevê a manutenção do regime alfandegário britânico na Irlanda do Norte e da União Europeia na Irlanda, sem que haja controle de fronteira, o que vai ser um tremendo desafio, né? Porque na prática, como é que você vai controlar, por exemplo, eventual processo de sonegação? Então, o que o Boris Johnson apresentou é que cada lado vai manter o seu sistema alfandegário nos regimes próprios, mas que quem cruzar a fronteira terá que obedecer o do outro, né? Vamos ver como eles vão controlar isso sem restabelecer propriamente a fronteira. Então, é uma proposta interessante, é um avanço em relação ao que tínhamos anteriormente, mas a prática, o cotidiano é que vai ser um tremendo desafio. E o que eles imaginaram foi que em 4 anos poderá haver uma revisão desse sistema, inclusive permitindo com que o parlamento da Irlanda do Norte vete a sua continuidade. Então, foi criado, na verdade, um período de transição para que se saiba se na prática vai ou não funcionar essa ideia de que em cada lado da fronteira vai ter um regime diferente, sem fronteira física.
Professor, bom dia. Aqui é a Nicole Fusco falando com você. O parlamento britânico já rejeitou 3 vezes os acordos que foram firmados pela antecessora de Boris Johnson, a Theresa May. E eu queria saber, agora eles vão analisar esse novo acordo no sábado. Qual é a expectativa, qual deve ser o cenário que o Premier deve enfrentar? Realmente o que a gente tem aí de desafio, né, basicamente, né, o ponto principal é essa questão da fronteira, que é muito complexa realmente de ser solucionada. Já há um posicionamento de líderes partidários contra o acordo, mas eu acredito que essa transição, esses 4 anos previstos, serão a grande sacada para que talvez saia a aprovação, né, já que não se consegue construir algo razoável que também funcione efetivamente sem que se teste, né? Então, na verdade, eu acho que essa possibilidade de uma revisão é que vai fazer ou vai trazer chance para o acordo ser aprovado. Então, ao contrário do que tem sido dito, eu acho que há uma chance maior, apesar de ser muito difícil, de aprovação desse acordo em relação aos demais, por causa dessa transição e dessa análise, né, no cotidiano, com ajustes que possam ser feitos daqui a 4 anos. Né? Eu acho que essa é a grande diferença em relação ao acordo anterior. Mas, de qualquer forma, realmente do lado britânico, há uma insatisfação com a proposta, até porque dificilmente se vai conseguir construir algo que atenda a todas as expectativas. Do lado da União Europeia é uma posição confortável, né? Porque eles vão facilmente aceitar essa proposta, porque ela em nenhum momento ela prejudica os interesses da União Europeia. Ela está numa posição muito mais confortável. Até porque o conflito é entre a Grã-Bretanha, né, o seu lado irlandês, a Irlanda do Norte, e a Irlanda país, a Irlanda Estado. Então é uma questão entre eles que para os demais estados da União Europeia é considerado algo menor, né? Então algo de interesse menor dos outros países do bloco. É uma questão muito local e pontual. Então, do lado europeu, a aprovação é dada como certa. Do lado britânico, aumentou a chance da aprovação, mas ainda vai ser um grande desafio. Ok, nós ouvimos aqui o professor Manuel Furriela, professor de Direito Internacional da FMU. Obrigado mais uma vez, viu, professor, pelas informações. Até uma próxima. Um abraço. Portanto, Nicole, informação importante, esse acordo entre o Reino Unido e a União Europeia, pondo fim, por enquanto, a esse capítulo da novela do Brexit. E evitando aquele chamado Brexit duro, né, que seria o Brexit sem acordo. Obrigada, Abraão, pelas informações. Bom dia. Até mais. E nesta quarta-feira, uma operação do DEIC apreendeu quase 40 toneladas de produtos piratas no centro de São Paulo. Destaque de Vinícius Moura. Em força-tarefa ao combate à pirataria, o DEIC apreendeu mais de 38 toneladas em produtos falsificados em São Paulo. A ação foi realizada na manhã desta quarta-feira em um centro comercial do Brás, na zona leste da capital paulista. Mais de 120 agentes foram deslocados para 90 pontos de venda no local. Entre os materiais apreendidos, havia roupas, bonés e tênis. Durante a investigação, a polícia agiu em conjunto com representantes das marcas lesadas. A operação, batizada de Brás 2, também contou com uma estrutura de fiscalização e logística para o recolhimento dos produtos. Agora são 11h27 e o Jornal da Manhã, segunda edição, vai para mais um rápido intervalo. A gente volta em instantes. Jovem Pan News. Jovem Pan. Saúde mental e bem-estar. Doutora Camila. O diagnóstico e o tratamento de transtornos mentais na infância é um processo que requer um cuidado redobrado, já que o cérebro ainda está se desenvolvendo nessa fase da vida. Se por um lado isso pode dificultar o diagnóstico, por outro lado aumenta as chances de melhores resultados no tratamento. Quanto mais jovem for a pessoa, o cérebro terá mais facilidade em formar novas conexões entre os neurônios. E com a idade e o amadurecimento, essa capacidade diminui.
Esse é um dos motivos pelos quais a qualidade da saúde mental na infância repercute a vida toda. O suporte da família na infância e adolescência é um elemento muito importante que tem grande impacto na saúde mental dos filhos. A capacidade dos pais dialogarem com seus filhos, participarem das suas vidas, darem acolhimento e limite quando necessário é que vai dando um contorno interessante na vida dos jovens. Nessa fase da vida ainda não temos clareza dos nossos sentimentos e nem das ferramentas necessárias para lidar com eles. Nós dependemos dos adultos para identificarmos o que nós estamos sentindo e procurarmos ajuda quando precisamos. Isso é muito importante. E quando a criança ou adolescente necessitar de ajuda para lidar com medo, angústia ou outro sentimento que esteja atrapalhando o seu funcionamento, o envolvimento dos pais e cuidadores no tratamento psiquiátrico ou psicológico deles, além de obrigatório, é um elemento crítico para sua eficácia. Por isso, pais e cuidadores também precisam ser orientados como acolher a emoção dos filhos para melhorar as chances de sucesso no tratamento. Para vocês terem uma ideia, um estudo recente mostrou que após os pais participarem de 20 sessões para aprender técnicas sobre como ajudar os filhos a validarem e aprenderem a lidar com seus sentimentos negativos, fez com que 75% das crianças deixassem de apresentar sintomas depressivos. E esses dados refletem a importância de cuidarmos não somente das crianças que estejam com algum sofrimento ou sintoma, mas do bem-estar mental e emocional dos seus pais também. Tem alguma dúvida ou quer sugerir algum tema? Escreva aqui nos comentários. E não se esqueça de se inscrever no canal youtube.com/saudejp. Obrigada e até a próxima. Saúde. Saúde mental e bem-estar. Doutora Camila. Conectando você com os fatos, com a notícia. Jovem Pan News. Jovem Pan News. A rede da informação. Esta é a Jovem Pan News. A rede da informação. Estamos de volta com o Jornal da Manhã, segunda edição. Agora são pontualmente 11h30 da manhã. Um assalto a uma transportadora de valores no Aeroporto Internacional de Viracopos deixou 2 seguranças baleados e fechou ambos os sentidos da rodovia Santos Dumont, em Campinas, no interior de São Paulo. Quem está comigo ao meu lado para falar sobre esse episódio é o Thiago Muniz. Oi, Muniz, bom dia para você. Bom dia, Nicole, bom dia a todos. Além de tudo isso, o aeroporto de Viracopos ficou fechado por 20 minutos para pousos e decolagens em decorrência desse assalto, que aconteceu pouco antes das 10 da manhã de hoje, das 10 horas até as 10h20, o principal terminal do interior de São Paulo e um dos principais do país ficou com as atividades paralisadas. Além disso, as lojas do aeroporto também tiveram as portas fechadas, porque o que se ouviu dentro do aeroporto de Viracopos foi o barulho dos tiros, um tiroteio muito intenso que envolveu estes assaltantes que tinham como alvo a empresa de transportes de valores Brinks e também policiais. Temos também imagens da rodovia Santos Dumont, que ficou fechada justamente porque os bandidos, utilizando uma tática que é conhecida até de outras ocasiões, incendiaram veículos. Eles colocaram fogo em pelo menos 2 carretas e com isso fecharam a rodovia Santos Dumont, importante via da região, e a rodovia continua fechada porque os veículos estavam pegando fogo até agora há pouco e estão tendo que ser retirados neste momento. O tiroteio dentro do aeroporto de Viracopos deixou 2 seguranças feridos. Ainda não há outras informações sobre o estado de saúde deles. Outro vídeo mostra carros de táxi de aplicativo dando marcha a ré enquanto ouvem os tiroteios. Não sei se temos o áudio desse vídeo também, o vídeo que está circulando em redes sociais. A pessoa até mostra mais ao fundo os policiais militares que se aproximam da área de grade do aeroporto e então dá para ver aí toda a correria, as pessoas visivelmente assustadas, enquanto ainda era possível ouvir o barulho de tiros, pessoas correndo,
os táxis dando marcha a ré. E também temos outro registro que mostra aí um carro com a porta entreaberta, um portão arrombado, porque as áreas de terminais de cargas, de transportes de valores, elas, ainda que estejam dentro do aeroporto, elas ficam numa área um pouco mais afastada. E aí, em outro vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver aí um carro batido e junto a um dos portões da área de aeroporto. Não sei se temos o áudio desse vídeo também, mas é possível ouvir muito violentamente nesse registro o barulho dos tiros. Temos, né, Nicole, acho que temos também, é uma rajada, uma série de rajadas, elas não param enquanto tudo que as pessoas conseguem é tentar se abrigar, tentar observar o que está acontecendo. Então, são alguns registros desta manhã de terror, de muito movimento policial no aeroporto de Viracopos, em Campinas, que foi se tornando ao longo dos últimos anos um dos mais importantes do país. Em São Paulo, nós tínhamos apenas os terminais de Guarulhos e Congonhas como os de principal movimentação. Hoje, Viracopos é o que se chama de um hub, né? De um eixo de deslocamento importante para várias cidades do país. E, por causa disso, também atraiu muito movimento de cargas. Esse episódio não dá para não associar, né, Nicole, com outro episódio recente que tivemos no aeroporto de Guarulhos, em que bandidos entraram, roubaram uma carga de ouro que até agora não se sabe que fim levou, né? E ainda aguardamos outras informações a respeito do que os bandidos efetivamente buscavam e se conseguiram levar algum valor, porque, por enquanto, está tudo ainda numa fase inicial de apurações. A ocorrência ainda está bastante quente. Então, a Polícia Federal, que é responsável pelas áreas de aeroportos, junto com a Polícia Militar, Polícia Ostensiva e a Polícia Civil, todas as forças policiais devem se concentrar na investigação, primeiro tentando capturar esses bandidos que estão à solta nesse momento e depois indo para a fase de investigação. Os 2 seguranças ficaram feridos, os caminhões incendiados na rodovia Santos Dumont e essa situação de pânico, até de um certo caos ao redor do aeroporto de Viracopos, que, pelo menos a informação preliminar, é que depois de tudo isso a movimentação dos voos pôde ser retomada. Mas ainda tem muita movimentação policial por lá, Nicole. Muniz, eu vou pedir para você reiterar essas informações principais, mas antes só quero dizer que nós já estamos ao vivo, além da rede Jovem Pan News, nós também estamos ao vivo aqui no AM de São Paulo. Sejam todos muito bem-vindos. E a gente está falando sobre um assalto a uma transportadora de valores no Aeroporto Internacional de Viracopos, que ocorreu agora há pouco, e o Muniz está trazendo então as informações para a gente, porque 2 seguranças ficaram feridos, né, Muniz? Ficaram feridos, Nicole. A informação inicial, reiterando, é que foi um assalto à transportadora de valores Brinks, localizada dentro do aeroporto de Viracopos, em Campinas. Tudo isso teria acontecido um pouco antes das 10 da manhã. E entre as 10 e 10h20, o aeroporto ficou completamente fechado para pousos e decolagens. Além disso, as lojas do aeroporto tiveram as portas baixadas, muita gente tentando se proteger, momentos de correria muito intensa. E depois disso, também foram incendiadas a princípio, 2 carretas na rodovia Santos Dumont, que é uma das rodovias de acesso ao aeroporto de Viracopos. Esse grupo, essa quadrilha, ainda não se tem um número específico de integrantes, mas a quadrilha agiu com armamento pesado. Os vídeos que circulam nas redes sociais mostram uma troca de tiros muito intensa, uma ação, porque essas quadrilhas, elas não não estão para brincadeira. Quando elas atuam, elas já têm uma estratégia, atuam de caso pensado. A gente lembra, né? A gente até comparou agora há pouco o caso com o do aeroporto de Guarulhos. Mas o aeroporto de Guarulhos foi uma ação bastante planejada até, discreta. Nesse caso, muito ostensiva. Ouviram-se muitos tiros, muita correria, e a informação que chega é que 2 seguranças estão feridos. As polícias federal, militar e civil continuam pela área realizando a varredura. Ainda não há informação de suspeitos presos por lá, Nicole. Tá certo, Muniz. Obrigada pelas informações. Qualquer novidade, por favor, volte aqui com a gente. Pode deixar. Até mais.
E o estado de São Paulo vai realizar mais um dia D de vacinação contra o sarampo. Quem conta os detalhes é a repórter Camila Yunes. O número de casos de sarampo aumentou 12% em São Paulo, segundo dados do relatório emitido nesta quarta-feira pela Secretaria Estadual de Saúde. Desde o início do ano, 6.861 pessoas foram contaminadas pelo vírus. Para conter o avanço da doença, a Secretaria vai realizar neste sábado, dia 19, mais um dia D de vacinação contra o sarampo. A imunização estará disponível em 4.300 postos de saúde, que ficarão abertos entre as 8 horas da manhã e as 5 da tarde. O público-alvo da campanha são crianças entre 6 meses e 5 anos de idade que ainda não receberam a dose. Na semana passada, o estado de São Paulo registrou mais 3 casos de morte por sarampo, sendo 2 deles crianças menores de 5 anos que não foram vacinadas. Desde o dia 7 de outubro, o estado vacinou 17.700 crianças, mas a meta é alcançar mais de 2 milhões de imunizações. A vacina tríplice viral protege contra o sarampo, cachumba e rubéola e é contraindicada para bebês menores de 6 meses. Vale ressaltar que o calendário nacional de vacinação prevê a aplicação da tríplice aos 12 meses e o reforço aos 15 meses. Neste ano, os bebês com menos de 1 ano também devem receber a chamada dose zero, que não é contabilizada no calendário. É importante lembrar que a vacina é feita também com a proteína lactoalbumina. Por isso, os alérgicos devem passar pela triagem antes da imunização, para receber a dose sem o componente. A campanha de vacinação contra o sarampo para crianças entre 6 meses e 5 anos de idade vai até o dia 25 de outubro. Nesta quarta-feira, o clima ficou tenso no Supremo Tribunal Federal depois de um bate-boca entre os ministros Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes. Vamos saber os detalhes na reportagem de Natasha Mazaro. A sessão desta quarta-feira no Supremo Tribunal Federal foi marcada por uma discussão entre os ministros Alexandre de Moraes, Luiz Roberto Barroso e Dias Toffoli. O desentendimento ocorreu durante o julgamento da ação do PSB, que questiona se o Tribunal Superior Eleitoral pode suspender automaticamente, por meio de resoluções, o registro de diretórios partidários por falta de prestação de contas. A polêmica começou quando os ministros Alexandre de Moraes e Luiz Roberto Barroso divergiram sobre o papel do Supremo nas punições dos partidos. Alexandre de Moraes defendeu que o TSE não tem poder de suspender um partido por meio de resolução. Não me parece que essa alteração cronológica, desde o início até 2019, pelo Congresso Nacional, tenha sido a melhor opção. Mas não é uma opção ilegítima. Alexandre, essa crença de que dinheiro público é dinheiro de ninguém é que atrasa o país. Não, essa crença de que o Supremo Tribunal Federal pode fazer o que bem entender, desrespeitando a legislação, também atrasa o país. O presidente do STF, Dias Toffoli, precisou intervir e pediu ao ministro Luiz Roberto Barroso para respeitar os colegas. Quem aqui nesse tribunal, o ministro Luiz Roberto Barroso, acredita nisso? Então, por isso eu estou manifestando a minha posição. Sim, eu acho que dinheiro público tem que ter contas prestadas. Mas isso é o que todos nós pensamos. Bom, então, mas não é o que está acontecendo. Vossa Excelência respeite os colegas que estão votando. Perdão. Eu sempre respeito os colegas. Eu estou emitindo a minha opinião. Vossa Excelência está sendo deselegante com um colega que é respeitoso com todo mundo. Depois do desentendimento, o julgamento foi suspenso porque o ministro Luiz Roberto Barroso pediu vista, ou seja, mais tempo para analisar o processo. A CPI do BNDES tem até terça-feira da semana que vem para votar o relatório do deputado Altineu Cortes. De Brasília, Antônio Maldonado. A comissão parlamentar de inquérito instalada na Câmara dos Deputados para investigar empréstimos concedidos pelo BNDES durante os governos petistas tem até a próxima terça-feira para votar o relatório elaborado pelo deputado Altineu Cortes. Os membros do colegiado até tentaram concluir a análise do parecer nesta quarta-feira, mas mesmo com a decisão do relator de retirar o pedido de indiciamento dos ex-presidentes Lula e Dilma Rousseff, a oposição obstruiu os trabalhos e impediu
impediu a votação. De acordo com o deputado Altineu Cortes, a ideia era justamente diminuir a resistência para possibilitar a votação e evitar que, mais uma vez, uma CPI do BNDES acabasse em pizza. Nós temos mais de 55 nomes aqui a serem indiciados no nosso relatório e desvios de bilhões de reais. Eu espero que pela primeira vez a gente consiga aprovar um relatório, se não é o todo que a gente gostaria, mas é o que é possível nesse momento. A oposição não mudou de postura porque, como explica o deputado petista Pedro Xay, a avaliação é que não há provas para imputar culpa a nenhum dos indiciados e não somente aos ex-presidentes. Agora, a caixa preta está desvelada. Não há caixa preta no BNDES, não há desvio nos financiamentos do BNDES, e aí que está. O pressuposto é as auditorias internacionais feitas do BNDES. O BNDES teve lucro, não teve prejuízo. A estratégia de fato não deu certo e fez com que o relatório passasse a ser criticado, inclusive, por parlamentares que apoiam todos os indiciamentos, como é o caso do deputado do Partido Novo, Alexis Fontaine. Se queria o apoio da oposição tirando esses nomes, o que para nós já é gritante, já é uma afronta, quer dizer, se esses nomes não estão nesse relatório, não vai ficar só dos empresários, tem que botar um núcleo político também. Agora, quando ele fez essa retirada para conseguir um apoio, ele não conseguiu esse apoio. De qualquer forma, é bom deixar claro que, apesar de ter poder de polícia, a CPI apenas sugere indiciamentos. É o que explica o presidente da comissão, deputado Vanderlei Macris. Depois da investigação, indiciamento levado ao Ministério Público. Aí, a partir daí, o Ministério Público é que toma a iniciativa de denunciar ou não as pessoas indiciadas. O fato é que essa é a terceira CPI criada no Congresso nos últimos 4 anos para investigar irregularidades no BNDES durante os governos de Lula e Dilma. Em nenhuma das outras duas, as sugestões de indiciamentos foram aceitas. De Brasília, Antônio Maldonado. Jair Bolsonaro assina a medida provisória que permite regularizar dívidas tributárias com a União. A cerimônia foi realizada no Palácio do Planalto nesta quarta-feira e o presidente classificou a medida como segunda chance. O texto estabelece até 70% de descontos a pessoas físicas e micro e pequenas empresas que possuem dívidas com a União. Segundo o Ministério da Economia, a proposta é uma alternativa fiscal mais justa em relação ao refis. Fretes pagos a armadores de petroleiros chegam a $140 mil por dia na rota Golfo Pérsico-China. Segundo fontes do setor, esse custo triplicou nos últimos tempos por vários fatores. Entre eles, sanções dos Estados Unidos a armadores chineses no âmbito do conflito comercial entre os dois países. E ainda da paralisação de embarcações para a instalação de equipamentos contra a poluição por exigências ambientais internacionais. Consumidor deve denunciar venda casada de serviços bancários, recomenda o Ministério da Justiça. O secretário nacional do Consumidor, Luciano Tim, disse nesta quarta-feira que a prática pode agilizar a tomada de providências pelo órgão. Ele ressalta que o potencial cliente pode registrar uma queixa formal por meio do site consumidor.gov.br. As coisas não caem do céu, é preciso batalhar, reclamar na plataforma e no Procon, afirmou o secretário. Agora vamos para o Rio de Janeiro conversar com Rodrigo Viga. Oi, Viga, bom dia para você. Muito bom dia para você, bom dia para o ouvinte internauta da Jovem Pan. Rio de Janeiro com o céu relativamente encoberto nesta quinta-feira, continua quente e abafado, termômetros na casa dos 25 graus. Governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, secretário de Turismo do Estado, Otávio Leite, em Assunção, no Paraguai. É porque o Rio de Janeiro deve ser anunciado a qualquer momento como sede na final da Libertadores de 2020. O anúncio será feito pela Conmebol. Esse ano todos sabem que a final da Libertadores vai ser em Santiago, lá no Chile, e o Maracanã vai ser o palco da final da Libertadores em 2020, tomara com um time brasileiro, com de preferência um time aqui do Rio de Janeiro. Lembrando que o governador Wilson Witzel tem apostado no turismo como uma válvula de escape para a crise financeira que atinge o estado do Rio de Janeiro desde 2016. O Rio em calamidade financeira desde o ano da Olimpíada. Operações da polícia acontecendo na capital, na Baixada Fluminense e na região metropolitana.
há uma grande operação acontecendo no Morro da Coroa, onde o alvo principal é o traficante WL, que é o chefe do tráfico de drogas na região. Os bandidos ali de Coroa, Falé Fogueteiro, têm por hábito exibir as armas de fogo, os fuzis que eles têm nas redes sociais. E a polícia está atrás do WL, o chefe do tráfico de drogas na Coroa, e também, é claro, desse armamento de grosso calibre. Amigos ouvintes internautas da Jovem Pan, vou reforçar aqui uma informação que eu já dei há muito tempo. Bandidos criminosos estão roubando aquelas patinetes elétricas para revender, negociar a patinete e também as peças na internet e nas redes sociais. É só procurar que vai achar. A polícia está monitorando esta quadrilha especializada. Nas comunidades aqui do Rio de Janeiro, tráfico de drogas tem um novo procedimento. Agora vasculha, averigua, analisa celulares de moradores. Isso porque tem chefe do tráfico de drogas desconfiado de morador que estaria sendo X9, dedo duro, passando informações para a imprensa e também para a polícia. Quem é pego no flagrante, rapaz, tem uma punição e teme até pela própria vida. Por isso, esses informantes infiltrados agora passam as informações e apagam as mensagens de texto e também de áudio por precaução. Passam bem 3 torcedores do Vasco da Gama que apanharam, que foram agredidos em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, na noite desta quarta-feira. Segundo informações, estariam indo para o jogo do Vasco contra o Botafogo em São Januário, mas teriam se deparado com torcedores rivais. Em princípio, seriam torcedores do Flamengo. Apanharam com socos, pontapés e pauladas. Foram 2 episódios distintos. 2 amigos apanharam em um posto de combustível em Duque de Caxias e um outro bem perto dali desta ocorrência. Mas, felizmente, todos passam bem, já receberam alta apesar das escoriações fruto dessas agressões. Amigos ouvintes internautas da Jovem Pan, a briga de torcidas tem sempre sido uma dor de cabeça danada aqui no Rio de Janeiro, e a polícia agora analisa imagens de circuitos de segurança para tentar identificar esses agressores dos torcedores do Vasco da Gama. E para fechar, a polícia fluminense prendeu nas últimas horas, na zona oeste da capital, um homem conhecido como Denis Vale Aguiar, que seria um laranja, uma pessoa que lavaria dinheiro do tráfico de drogas e também da milícia e subordinado ao ex-PM, conhecido como Batata, que agora é chefe de um grupo paramilitar. Voltamos a São Paulo. Obrigada, Viga, pelas informações. Na contramão do PIB brasileiro, o mercado de caminhões já cresceu 40% em 2019. Marcelo Matos. Olá. Mercado de caminhões cresce 40% em 2019, descolado do PIB brasileiro. Setor mais atingido pela crise econômica, o segmento de pesados reage, impulsionado pelo agronegócio, com expectativa de uma retomada mais forte do país. Avalia o presidente da MAN Latim América, Roberto Cortes. Nós estamos experimentando uma recuperação do mercado de caminhões desde 2017. Crescemos em 2018, continuamos crescendo em 2019 e não vemos razão para que mude em 2020. Então estamos relativamente otimistas. Nós esperávamos que o crescimento fosse um pouco acima do que está sendo projetado para esse ano, 0,8, 0,9, mas mesmo assim, eu sempre digo que o que vende caminhão é o PIB, e o PIB está vindo, diferentemente da época de crises de 2, 3 anos atrás. O presidente da Mercedes-Benz do Brasil e CEO da América Latina, Philipp Schimmer, defende a continuidade da agenda das reformas. O mercado de caminhões este ano vai ser um mercado que vai crescer entre 30% e 40%, que é muito bom, e a gente está muito otimista para o ano que vem. Eu acho que nós vamos ter de novo um crescimento sustentável no ano que vem, e esta feira aqui, que está lotado de gente, nos anima mais ainda. O Brasil, para crescer sustentável ao longo prazo, precisa fazer reformas. Uma é a reforma da Previdência, uma outra é uma reforma administrativa para diminuir o tamanho do Estado, e a terceira coisa é a reforma tributária. São reformas difíceis que levam tempo, mas elas são fundamentais. Mesmo diante da lenta recuperação econômica, no acumulado do ano foram comercializados 74 mil caminhões até setembro,
com expectativa de superar os 100 mil até o final de 2019. São Paulo cedia até sexta-feira a FENATRAN, 22ª edição do Salão Internacional do Transporte Rodoviário de Carga. O governo está de olho na prática de venda casada em oferta de crédito rural. Nani Cox. Os Ministérios da Justiça e da Agricultura assinaram nesta quarta-feira um acordo para prevenir a venda casada em ofertas de crédito rural. A iniciativa surgiu após relatos de situações constrangedoras vividas por produtores durante a negociação em instituições bancárias. Os depoimentos afirmam que os gerentes dos bancos pedem a contratação de outros produtos como requisito para o financiamento. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, disse que apesar da legislação coibir a venda casada, o produtor rural vem sendo submetido a essa prática há anos. Quando o gerente faz esse pedido para ele recusar o pedido ou ele depois denunciar, ele acaba realmente tendo a sensação ou realmente a porta fechada para esse crédito que é importantíssimo, é vital para a sua sobrevivência. O acordo para coibir a venda casada prevê melhorias na plataforma consumidor.gov.br e a implementação de novos canais de denúncia anônima em associações de classe. O ministro da Justiça, Sérgio Moro, pediu que vítimas dessa prática busquem essas ferramentas para que o governo consiga medir a extensão do problema. É importante que nós tenhamos a exata dimensão do problema para que nós possamos fazer algum encaminhamento via legislação, via normativo, ou até mesmo, como é mais apropriado, através de autorregulação, com o setor bancário para evitar esse tipo de prática abusiva. O plano de trabalho com a adoção de ações coercitivas contra a prática será concluído nos próximos 2 anos. Voluntários se reuniram para retirar o óleo que atingiu as praias de Salvador, na Bahia. Ao todo, segundo o IBAMA, cerca de 160 praias no Nordeste brasileiro registraram a presença do material. O engenheiro civil Arthur Sebi conta que a mobilização foi feita por meio das redes sociais. A gente atuou em 17 praias, a gente mobilizou praticamente 500 pessoas, divulgou bastante nas mídias sociais e conseguiu fazer uma mobilização de muita gente retirando muito óleo das praias. Cerca de 6 big bags de 1.000 litros a gente tirou das praias nesse dia. A oceanógrafa Mariana Tevinan destacou a importância de a população agir para ajudar na limpeza das praias. Diante de uma situação dessa, a gente também precisa agir. É muito importante, é muito bom ver todas essas pessoas que se mobilizam para vir ajudar e agir diante de uma demora de ação em termos de maior escala do governo e das empresas responsáveis. O nutricionista Daniel Cade, marido da cantora Ivete Sangalo, era um dos voluntários e contou sobre a experiência das ações anteriores. Em algumas praias o pessoal tirou mais de 100 quilos, né? Numa ação assim durante o final de semana. Eu e mais 6 pessoas, a gente foi no mangue ali na foz do Rio Pojuca e a gente tirou pelo menos uns 150 quilos de massa de óleo só no mangue. Segundo a Petrobras, foram recolhidas mais de 200 toneladas de resíduos desde o dia 12 de setembro. A estatal reuniu cerca de 1.700 agentes ambientais para a limpeza das áreas impactadas. Outros 50 empregados estão responsáveis pelo planejamento e execução da resposta. A Marinha, por sua vez, informou que até a última segunda-feira não tinham sido encontradas manchas em outros pontos do Nordeste. Ainda não é possível, no entanto, afirmar que o vazamento tenha acabado. Até agora, o que se sabe é que o material encontrado não é produzido ou comercializado no Brasil. Pesquisas realizadas por diferentes órgãos apontam que se trata de petróleo cru produzido na Venezuela. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, está animado com a possibilidade de novos investimentos para o Brasil. De Brasília, Luciana Verdolim.
Olha, o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, está animado. Depois de apresentar projetos de concessão a potenciais investidores dos Estados Unidos e Espanha, ele avalia ser possível garantir investimentos no país da ordem de 25 a 30 bilhões de reais nos próximos 5 anos. Segundo o ministro, os empresários conheciam as propostas, estão acompanhando com interesse o que acontece aqui no país. A gente tem certeza que, assim como esse ano de 2019 foi muito bom, lá no Ministério da Infraestrutura foram 27 concessões de ativos, a gente pode esperar que o ano de 2020 vai ser ainda melhor, porque nós vamos ter excelentes ativos sendo concedidos e o investidor vai vir com força. Uma das prioridades será o investimento em ferrovias. Segundo o governo, o objetivo é aumentar a competitividade dos produtos brasileiros, reduzindo o preço dos fretes e, de quebra, ainda reduzindo os preços no país. Hoje, metade da produção de grãos de Mato Grosso, por exemplo, algo em torno de 22 milhões de toneladas, já chega ao Porto de Santos pelas ferrovias. Segundo o ministro, cada trem acaba retirando das rodovias quase 400 carretas, tornando o produto nacional e o transporte mais eficiente, mais barato. Para garantir um incremento na construção e recuperação das ferrovias já existentes, o ministro anunciou que homens do Exército, que hoje já atuam na recuperação de rodovias, vão ajudar também nas ferrovias. Diante disso, o presidente Bolsonaro prometeu aumentar a diária que é paga aos militares de R$ 25 para R$ 50 reais. Só faltaria o sinal verde lá do Ministério da Economia. De Brasília, Luciana Verdolim. Agora são 11 horas e 59 minutos, ponto final no Jornal da Manhã, segunda edição. Muito obrigada pela sua audiência e pela sua companhia. Fique agora com Camisa 10, que você também acompanha por imagens no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Uma ótima quinta-feira a todos e a gente se encontra amanhã às 10 horas da manhã. Até lá! Jovem Pan News.